Estamos indo para a igreja, gente. Santa Ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só bênção, né, amor? Verdade. Chegamos na casa de Deus. Muito bem, irmãos, na paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, fiquem de pé e vamos ler o Salmo 126. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Glória a Deus, eterno Pai. Muito obrigado por esta tarde que o Senhor nos tem preparado, meu Deus, para estarmos aqui na Tua presença. Te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, ó Pai. Te bendiremos pela beleza da Tua santidade. E porque o Senhor, ó Pai, é tudo em nossa vida. Ó Pai, nesta tarde nós pedimos que o Senhor venha tomar a direção deste culto. Toma o primeiro lugar, ó Pai. Toma, Senhor, também, receba o louvor, a adoração e o clamor dos Teus filhos nesta tarde, meu Deus. Receba no céu, Pai, também. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Nós assim rogamos a Tua bênção, Pai, que até o término deste culto, cada um dos Teus filhos, Senhor, possa receber da unção e da bênção que veio nesta tarde para receber de Ti, meu Deus. Assim nós choramos e Te agradecemos. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar, irmãos, né? Então vou convidar minha esposa aqui para louvar o Senhor, né? Senão a gente está com a oportunidade. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com o corinho, com o hino. Felicidade, sabe, para Jesus no coração. Vamos louvar a felicidade para Jesus no coração, amém?
quero dar um testemunho, né? Aconteceu comigo esses dias, foi até aqui na igreja também, né? Então estou muito feliz com o Senhor, irmãos, já tem assim. Glória a Deus. Desde o ano passado, irmãos, eu estou um pouco de fibromialgia. Então é uma dor que não passa, é uma dor que ela só passa de um lugar por outro, ela percorre o corpo inteiro, né? Aí eu vou trabalhar com dor, eu vou para casa com dor, assim, vou para o serviço sorrir, né? Mas Deus sabe que a gente está se sentindo. E cada vez que eu consulto é mais remédio, né? Eu estava tomando até mês passado 4 tipos de remédio e tomando assim, cada um deles tomava dose dupla, sabe? Aí cada vez que eu tomava, um dia eu tomava 2, 4, 6 remédios controlados, né? Para ansiedade e mais depois de dormir, né? Aí fica 8, né? Então 6, 7, 8, isso. Irmãos, eu só inchando, todo jeito, tudo inchado. E no corticóide o tempo todinho, vai no hospital, eles preparam aqueles coquetel, né? E aplica na gente. Passa o remédio, também tudo abaixo do corticóide também. E eu fico muito triste porque eu falei, gente, eu não posso tanto poder estar com esse povo, não. Eu falo até que esse povo não me pertence. Eu cheguei aqui na igreja no domingo, irmão, tem 3 finais de semana já. Aí comecei com minha irmã, meu cunhado, falei com eles, ó, eu trouxe a bolsa com os remédios, eu estou tomando, e eu não quero esse remédio, mas como está me fazendo mal. Porque não caiu no meu estômago, eu senti a dor do estômago, né? Tomando esse calopram, né? O Duloxetina e o pregabalina, né? E ainda estou com clozapam, mas isso aí Deus vai tirar, tem tempo, pode tirar de uma vez, né? Mas assim já é um tipo de grande vitória, né? Louvar o Senhor. E irmãos, eu coloquei aqui na mesa, meu cunhado, meu irmão falou, vamos colocar sua mesa e vamos orar. E orou, né? E para a glória do Senhor, irmãos, eu falei com meu esposo assim, ó, hoje nós estamos vendo assim, a gente tem uma noção que uma pessoa viciada em droga passa, porque eu tive 2 semanas de abstinência, de sentir a dor de cabeça, de sentir formigamento, de sentir assim, alteração do humor, sabe? Não dormindo, assim, que não é esquisito. Aí eu me parou, eu vi, todo mundo falou. Falei, não, eu vou tomar, não vou tomar nenhum. Tipo, sabe, eu escutava a voz do inimigo. Falava assim, toma pelo menos só hoje. Eu falei pro marido, chegou o pial, eu falei com meu esposo, pois eu não vou tomar, porque eu fiquei, hoje eu 3 dias que eu não tomo, então eu não vou tomar. Até porque passou 2 semanas, hoje para o glória do Senhor, né? Eu tomando só de pressão, né? Para acordar, e o de dormir, né? Até tem 17 anos que eu tomo, mas com o tempo que você vai tirar também. Para assim, e não pense que eu estou feliz com o Senhor, sabe? Deus vai me demais. Aí eu falei que toma na escola, que ela vai trabalhar com o problema também, passei para ela os remédios, e assim, com tanta fé, que eu não deixei nenhum em casa. Porque eu tinha caixas fechadas e caixas abertas, né? Eu falei, vaias fechadas e vaias abertas também. Porque se eu tiver sentir a dor, ele vai falar, toma aquele, eu não vou tomar. Irmãos, quando a gente está perto de receber uma bênção, tanto que inimigo luta, né? Luta, pode saber que a luta está grande, pode saber que a bênção já está nas portas, né? Irmãos, eu tenho experiência desse tipo de criança. Às vezes na pregação de assim, né? Tipo, a gente fala pai, né? Papai. Mas assim, Deus que usava meu pai, Deus usa minha irmã, né, meu cunhado, a vocação pro anjo, né, com a bandeja na mão, né, chegando para entregar a bênção, né, pra gente mesmo. Aí na hora que vai entregar a bênção, a gente vai e murmura, né, vai ali, depois até com o outro irmão do lado, vai fazer agora um tanto, né, e é a falta de fé, né. E a gente tem que ter fé que a nossa bênção vai chegar, que tudo é no tempo de Deus, né? E eu creio que nenhum sofrimento é eterno, né? Chega um momento ali que a gente se pedindo aquela bênção ali, chega um momento que Deus vem, coloca o ponto final, nos entrega a nossa vitória. Glória a Deus. Quero ficar com os irmãos, fica firme com o Senhor, confiante que a vitória é ganha, a vitória vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixa-me em paz, meus passos, guia mansamente das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu
e da sombra da morte não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepare-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça do óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Os 1 Coríntios, capítulo 23. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, né, que deixou esta recomendação, né, deixou aqui esta carta. Isso aí é um trecho, né, da carta aos Coríntios, e ele falou sobre a Santa Ceia do Senhor. Versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Glória a Deus. Amém. Até aqui, irmãos, né? Então, até o versículo 29. O apóstolo Paulo, então, falando que ele recebeu do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo era muito letrado, irmãos, era muito estudado, formado na lei, né, do Gamaliel, que era doutor da lei. Ele era estudado nas tradições judaicas, né? Tinha cidadania romana e judaica, mas foi formado, né, em letras, né, aos pés do teólogo, né, Gamaliel. E então ele tinha todos esses, né, ele era formado em tudo isso. O apóstolo Paulo era formado, né, era bacharel em teologia e tudo mais que os irmãos pensar, conheciam da lei, das escrituras, né, de tudo, mas ele ainda não tinha, né, tido uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo. Ele ainda não tinha, né, passado ainda pela oportunidade de conhecer a fundo, né, o Senhor Jesus. Mas Jesus já tinha um propósito na vida daquele homem, porque Jesus conhecia a vida dele, como conhece, irmãos, a nossa vida, né? Jesus sabia que tinha um plano para Saulo, né? Então, até então era Saulo de Tarso, né? Ele era muito empenhado nas leis, né? E Jesus sabia e disse: eu preciso desse homem, né? Eu preciso desse homem na minha obra. Assim Jesus faz na vida das pessoas, irmãos, né? Talvez hoje está lá fora, está talvez, né, fora da posição, mas são pessoas que Jesus, né, vê e tem propósito para elas, porque através delas, né, o Evangelho vai expandir, a obra do Senhor vai expandir. Às vezes tem pessoa que a gente olha e pensa: fulano é perdidão, né, está iludido nas coisas do mundo. Mas Jesus conhece o coração de todas as pessoas. Talvez aquele que a gente julga, né, que não tem nada para mostrar nem para oferecer, Jesus tem uma obra na vida daquela pessoa. Talvez não o futuro profeta de Deus, né, tal como foi o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele era aplicadíssimo na lei, né? Ele queria cumprir a lei de Deus com rigor. Ele dizia: não, eu tenho que ser zeloso pela causa de Deus, eu tenho que ser zeloso e trabalhar pela lei. Mas só que ele estava fazendo certo pela lei, mas, né, não incorreto diante dos olhos do Senhor Jesus. Ele estava sendo coerente, né, agindo certo diante da lei, mas errado diante, né, dos olhos do Senhor Jesus. Hoje, né, irmãos, nós vemos um retrato disso aí. Muitas pessoas trabalhando certo
naquilo que elas acham que está bom, que está certo, que está correto, elas fazem de verdade, né? Elas fazem com firmeza, fazem, né, categoricamente bem, mas em uma obra, né, que está errada. Elas fazem de maneira correta aquilo, né, que é errado, né, aquilo que está errado diante dos olhos do Senhor. E então o Senhor vai e pega essas pessoas, né, e fala: não, ela é tão aplicada, né, naquilo que ela faz, que eu vou trazer para a minha obra, porque na minha obra vai ganhar muitos frutos, né? Essa pessoa na minha obra vai ser muito importante, porque vou fazer dele um profeta, vou fazer dele um ganhador de almas. Então, irmãos, o apóstolo Paulo vai lá, né? Jesus vai lá e traz ele, né? E busca ele e abre os olhos dele ali, de toda a verdade. O apóstolo Paulo teve muita intimidade com o Senhor Jesus. Ele não se converteu na época, né, dos apóstolos ali de Jesus, do apostolado ali de Jesus, né, no ministério terreno, porque ele não andou com Mateus, não andou com Judas, né, com Pedro, não andou ali com nenhum dos outros apóstolos, mas também ele entrou na equipe dos apóstolos, porque Jesus apareceu para ele e puxou ele, né, disse: venha para o meu lado, né, venha para o meu lado, porque você está fazendo a coisa, né, diante dos seus olhos correto, mas você precisa de fazer certo dentro do meu propósito, Saulo. E então Jesus, irmãos, mostrou para ele muitas coisas. Esta parte aqui da Santa Ceia foi uma intimidade de Jesus com os apóstolos, né, dele, com os discípulos, né? E aí o apóstolo Paulo vem e fala: olha, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então quer dizer que aqui ele já deixa a tradição antiga da lei. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele não esquece tudo que ele aprendeu na lei de Gamaliel, né, na lei da tradição, né, do judaísmo, que estudava a Bíblia, estudava os pergaminhos, né, a Torá, estudava toda a Bíblia. O apóstolo Paulo deixou isso de lado e disse: eu aprendi com o Senhor Jesus, não o que eu vos ensinei, eu aprendi com ele. Então ele já estava em outro padrão, né, irmãos? Ele estava em outro propósito. Ele já não estava mais no tradicionalismo, né, no tradicionalismo antigo, no judaísmo, né? Ele disse: olha, o que eu vou ensinar a vocês, o que eu vou repassar, eu aprendi com Jesus, né? Jesus já me ensinou diferente. Com ele, né, é tudo diferente. Ele ministrou a Santa Ceia para os discípulos e disse que ali era o seu corpo e o seu sangue. E já no judaísmo antigo não existia isso, irmãos, né? Você chegar para um sumo sacerdote do judaísmo e falar para ele, né, falar: olha, vamos tomar a Santa Ceia. Era perigoso ele mandar prender, né? Que história é essa, rapaz, né? Você vai ser preso, está querendo blasfemar aqui, rapaz. Mas o apóstolo Paulo aprendeu com Jesus, que tinha que participar da Santa Ceia. Glória a Deus. Né? Diante ali da lei judaica, do judaísmo, né? Das leis ali, né? Da lei judaica, jamais alguém, né, iria falar para o outro: vamos lá no Rio Jordão, vai ser batizado, né? Vamos passar pelo batismo para o velho homem morrer e ressuscitar um novo homem com Jesus. Se falasse isso com o sumo sacerdote daquela época de Jesus, né? Falasse para eles, porque eles viviam em pé de briga, irmãos, contra o ministério de Jesus, exatamente por causa disso. Porque quando Jesus implantou o seu reino aqui na terra, quando ele implantou a sua doutrina, quando ele, né, fundou a sua igreja, ele trouxe um novo ensinamento da graça, né? Aí Jesus disse: olha, de agora para frente não vai precisar, né, de você sacrificar animais, né, para ser perdoado, não precisa fazer holocausto nem sacrifício, mas vocês precisam ser batizados em mim, batizados em Jesus, né, irmãos? Vocês precisam ser imergidos na água. Eu venho representando então, né, a água que lava, que purifica. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, né? Nicodemos, né, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O sumo sacerdote, irmãos, né, pulou lá em cima e disse: não, nós temos que acabar com esse homem, temos que calar a boca dele, matar ele,
para ele parar com essa história, trazer esse ensinamento, Senhor, esse tal de evangelho, e vamos acabar com isso. Mas só que o propósito de Jesus, irmãos, era maior, né? E era eterno, como é eterno, né? Não podia cair por terra. Não foi o sumo sacerdote, não foi as leis romanas, nem a lei judaica que jogou, né? Ou que frustrou, ou que impediu que aquilo que Jesus, né, iria trazer à face da terra, né, se eternizasse, né? Mas hoje nós vemos aí os filhos de Deus espalhados pelos 4 cantos da terra, frutos deste evangelho, né, do Senhor Jesus, que colocou na mente de Paulo, na mente dos apóstolos, né? E o apóstolo Paulo então chega dizendo para a igreja de Corinto, né? Aqui já é as igrejas da Ásia. O apóstolo Paulo seguiu a doutrina de Jesus. Jesus disse para os seus discípulos, né, antes dele ser assunto ao céu, ele diz: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejam revestidos do poder de Deus. E depois, né, que serem revestidos, né, vocês atravessam fronteiras, vocês vão até Samaria, né? Vocês podem ir até além das fronteiras e até aos confins da terra, né? Atravessam o rio e passam para Samaria, passam para outras regiões, a Macedônia, e leva este evangelho. O apóstolo Paulo cumpriu isso, irmãos. Foi o maior missionário, né, que levou o evangelho, o apóstolo de Jesus, né, o autor bíblico que pregou para mais regiões que o apóstolo Paulo, né, pregou para muitas regiões. Viagens missionárias, fez muitas viagens missionárias, né? Entrava no navio sendo perseguido, né, mandavam fazer leis ali para matar o apóstolo Paulo. Quando eles chegavam para mandar ele assinar ali a lei, ele já estava em outro lugar, né? Quando procuravam em outro lugar, já estava em outro, falando de Jesus e ensinando a doutrina do Senhor, né? Ensinando que Jesus salva, cura, batiza, né? Batiza no Espírito Santo, liberta, e ele um dia voltará, né? Então era isso que o apóstolo Paulo pregou. Ele deixou toda a tradição judaica, tudo ele deixou para trás. E é isso que as pessoas precisam fazer, irmãos, né? Quebrar esse protocolo, né, de orgulho, às vezes achar que sabe muito e passar, né, por cima da palavra de Deus, deixar de observar a palavra de Deus, deixar aquilo que realmente edifica, que é o Senhor Jesus na nossa vida, né? O que traz para nós graça, né? O que traz para nós vitória. Jesus disse na palavra dele: este é o meu corpo que é partido por vós, né? Fazer isso em memória de mim. Então, irmãos, o pão, né, é em memória de Cristo. E o cálice também, que simboliza o sangue de Jesus, também é em memória de Cristo, né? É em memória do Senhor Jesus. Aí ele diz: porque todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Também é uma maneira, irmãos, né, de propagar, né, o Evangelho de Jesus. É uma maneira de passar de gerações em gerações. Vem os filhos, vem os netos, né, bisnetos, e vão seguindo, né, aí esta doutrina, vão seguindo, passando adiante, de maneira que a palavra do Senhor continua progredindo até o dia que ele voltar, né, irmãos? Porque aqui nós lemos, né, aqui falando que até o versículo 29 que nós lemos, né? E então, mas o último versículo aí, o apóstolo Paulo até deixou o último versículo: quanto às demais coisas ordenarei quando for ter convosco. Ou seja, né, até a vinda de Jesus, irmãos, né? Porque o ensinamento da palavra do Senhor, enquanto, né, nós estivermos aqui, nós vamos continuar falando dentro da realidade que Jesus falou, né? Então ele fala na palavra dele, irmãos, né, que nós devemos, né, de participar da ceia do Senhor, trazendo um comportamento pessoal para nós, sabendo que o Senhor está observando a cada um de nós, né? Da igreja, que eles têm mania, né, através da doutrina deles, eles falam até de chegar no membro e tomar o cálice na mão do membro, né? Ou seja, agora eles já não estão mais fazendo isso, irmãos, já mudou muito, né? Mas antigamente faziam.
Chegava na mão do membro, tomava o cálice e dizia: olha, você não pode tomar a ceia. Só que é antibíblico, né, irmãos? Isso aí, a Bíblia não manda fazer isso. Né? A Bíblia manda cada um de nós examinar nós mesmos. Porque cada um de nós, irmãos, né? Cada um de nós sabemos dentro de nós o que é que pode, o que é que não pode, né? O que é que está de acordo, o que é que não está com a vontade do Pai. E aqui ele deixa bem claro, né, que aquilo que nós fizemos transgredindo, nós mesmos seremos, né, punidos, né? Não precisa de vir ninguém para punir, mas que possamos, né, irmãos, cada dia mais usar, o pastor Vicente sempre dizia isso, e nós devemos atentar para isso, usar, né, a misericórdia de Deus e usar a bondade do advogado chamado Jesus, né? Nós temos um advogado chamado Jesus, e quando nós estamos, né, com a vida nossa fraca, né, com a nossa vida toda atrapalhada, basta recorrer, né? O pastor sempre dizia desta forma: olha, quando estiver com a vida fraca, chame o seu advogado, chame por Jesus Cristo, peça a Ele o seu perdão, né, e peça a Ele para te colocar apto, né, para você participar da ceia, né, mas não fique sem participar da Santa Ceia, porque o Senhor Jesus derramou o sangue dele, irmãos, por cada um de nós, né? Ele não fez exceção a ninguém. Então, por isso que nós não podemos fazer, mas cada um de nós tome a Santa Ceia discernindo o corpo do Senhor Jesus e o sangue do Senhor Jesus, né? Então, na medida que nós recorremos a esse advogado chamado Jesus, aí lá no apóstolo Paulo, né? Aliás, o apóstolo João, capítulo 2, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então o advogado se chama Jesus, irmãos, né? Então a Ele é que nós devemos recorrer às nossas fragilidades, às nossas fraquezas, às nossas falhas, e esse advogado é advogado por excelência, né? Não tem causa que ele não pode resolver, né? Não há causa insoluble para ele, irmãos. Basta colocarmos nas mãos dele, né, com sinceridade, confiança, né, e certeza que ele tem uma solução para a nossa causa, né? Então, nesta tarde, vamos fazer uma oração agora, né, primeiramente, né, apresentando a nossa vida a Deus, e depois nós vamos apresentar o pão e o cálice, né? Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nós unimos, Senhor, aqui a nossa fé para fazer este plano orativo, Deus, fazer esta oração. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que temos um advogado junto com o Pai, é o Senhor Jesus Cristo. E nós agora, Senhor, colocamos a nossa vida diante, Senhor, da Tua face. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha passar as Tuas mãos, ó Pai, sobre a nossa vida, e que o Senhor venha, Jesus, trazer-nos a purificação, ó Pai, em tudo aquilo que nós, ó Pai, falamos, pensamos ou agimos de acordo, fora do acordo da Tua palavra, tudo que fizemos, Senhor, fora da Tua vontade. Pedimos agora, em nome deste advogado chamado Jesus, que o Senhor venha nos trazer o Teu perdão, a Tua graça, o Teu favor, em tudo, ó Pai, na nossa vida. Só o Senhor sabe tudo aquilo, Pai, que falamos, que pensamos, que agimos ou que deixamos de agir, e que o Senhor venha nos trazer o Teu perdão e a Tua bênção para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Assim, Pai, nós oramos, declarando, ó Pai, a nossa vida abençoada e vitoriosa na pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, agora para estender as mãos, nós vamos apresentar aqui o pão e o cálice, né, na presença do Senhor, né? Glórias a Deus e eterno Pai. Agora, Senhor, nós também unimos a nossa fé para te apresentar estes elementos, o pão e o vinho, o pão e o cálice. Nós, ó Pai, consagramos a Ti agora, Jesus, o pão que até então é um simples pão, mas que possa ser consagrado, abençoado, transformado no corpo do Senhor Jesus, que foi na cruz do Calvário ali, entregue pelas nossas vidas. E este cálice, Senhor, que é um suco de uva, que o Senhor possa consagrar, abençoando, santificando, e que seja também transformado no Teu sangue precioso que foi vertido por nós ali na cruz do Calvário.
Assim nós declaramos, ó Pai, consagrados estes elementos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. E graças a Deus. Irmãos, ele está consagrado, né? Quando os irmãos podem ir à frente, possa pegar o seu pão, enquanto nós vamos louvar aqui. Você está em 39, bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o teu sangue, que por nós ele fez este sangue lavado, roupas que dão salvação, os pecadores feridos. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Pode tomar todos juntos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu te agradeço, Jesus. Glórias a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta tarde que o Senhor proporcionou, Pai, para estarmos aqui participando da Santa Ceia do Senhor. Obrigado pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te rendemos todo louvor, toda honra e toda glória. O Senhor é digno, Pai, de toda adoração. Muito obrigado. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, também, que participamos, ó Pai, compartilhamos desta união maravilhosa, esta união, ó Pai, tão importante. Muito obrigado. Queremos, ó Pai, também pedir que o Senhor continue sustentando e renovando, Pai, cada um dos teus filhos. Continua, Pai, com as tuas mãos estendidas, ó Pai, trazendo renovo, trazendo vitória. Continua, Senhor, abençoando e revestindo cada dia mais e mais a tua igreja. Reveste a tua igreja do poder do alto. Reveste, Senhor, da tua unção. Pai, sustenta e guarda a tua igreja. Guarda a tua igreja na caminhada, meu Deus. Sabemos que a tua palavra diz que os dias são maus, mas o Senhor é o nosso refúgio. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, Pai, venha renovar cada vez mais as nossas forças. Continue, Senhor, sustentando e abençoando a cada vida, meu Deus, a cada família também, a família dos teus filhos aqui representada nesta tarde. Nós pedimos que o Senhor possa visitar e abençoar, que o Senhor possa, Pai, guardar, que o Senhor possa sustentar, ó Pai, livra de todo mal, guarda a nossa família na face da terra, acampa os teus anjos, Senhor, ao lado na nossa casa, no seio da nossa família, para proteger, abençoar e guardar a nossa família. Dai-nos, Senhor, a bênção do alto. Visita, Senhor, os teus filhos com bênção, ó Pai, na área da saúde. Repreende toda enfermidade, joga por terra nessa tarde toda enfermidade, queima todo mal.
e reveste os teus filhos, ó Pai, trazendo cura divina. Nós declaramos nesta tarde a bênção, a unção de cura na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Agora pedimos também, ó Pai, que o Senhor conceda um retorno abençoado, ó Pai, aos teus filhos. Conceda também uma semana próxima abençoada, de vitória, de providência divina, direção divina, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos. E assim, Pai, nós oramos, declaramos abençoados, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glórias a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja hoje e para sempre. E todos digam Amém. Está abençoado, irmãos, em nome de Jesus. Volte abençoados aos seus lares.